Seja muito bem-vindo ao nosso culto online de domingo. E nessa noite nós vamos começar o culto orando, pedindo para que o Espírito Santo possa fazer esse vírus ficar bem mais tranquilo no nosso estado. Nós estamos já com muita saudade de vir aqui na igreja e juntos adorarmos a Deus. Então vamos orar agora para que o Espírito Santo possa proteger cada família, proteger a nossa cidade, para que a gente possa estar juntos aqui. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos e te engrandecemos nesse momento, Pai. Queremos, Pai, entregar, Pai, esse culto ao Senhor, Pai, que o Senhor possa receber como uma oferta a Ti, que o Senhor possa falar com cada pessoa que está em sua casa, Pai. E também pedimos, Senhor Deus, para que o Senhor, Pai, possa nos ajudar, Pai, ajudar a nossa cidade, Pai, que esse vírus, Pai, fique bem mais tranquilo, o mais rápido possível, Senhor. Que, Pai, cada pessoa dessa igreja, cada família, Pai, que esse vírus não venha chegar, Senhor Deus, que o Senhor possa proteger, Pai, e fazer com que rapidamente nós possamos, Pai, estar juntos aqui, unidos, Pai, como igreja, Pai, adorando ao Senhor aqui nesse lugar. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Vamos adorar o Senhor.
aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, é sempre amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, é sempre amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, é sempre amém. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Olá! A pergunta que normalmente alguém pode me fazer nesses dias é: quando iremos voltar ao nosso culto
presencial, estarmos juntos, estamos com saudade e estamos com saudade. Mas a resposta é: não sei. Nós iremos voltar quando for seguro voltar, porque a prioridade para nós é a sua vida e a sua saúde. É a coisa mais importante para a nossa igreja depois de Deus. E nós somos uma igreja que nos preocupamos com pessoas. Nesses dias de pandemia, estamos distribuindo cestas básicas. Nunca distribuímos tantas cestas básicas, porque nunca houve tantas pessoas necessitadas, pelo menos ao nosso redor. Para continuar distribuindo essas cestas básicas, precisamos da sua contribuição e da sua fidelidade. Mas não paramos só nisto. Através da nossa irmã Águida Leite, ela está confeccionando máscaras e distribuindo para as pessoas gratuitamente, pessoas carentes, distribuindo até para o Rio de Janeiro, porque existe um grupo lá muito necessitado, mas também distribuindo aqui no Espírito Santo. Isso é o nosso DNA. Na maneira do possível, nós queremos dar a nossa contribuição ajudando pessoas. Também queremos dar suporte emocional para pessoas. Nós estamos à disposição e aqui está o nosso telefone. Você pode ligar para nós, você pode mandar uma mensagem, nós iremos orar por você, nós iremos te aconselhar, nós iremos te dar suporte emocional e espiritual nesses dias difíceis. Por isso, eu quero te incentivar, mesmo em tempos difíceis, continuar sendo fiel dizimista, fiel ofertante, generoso, porque nós precisamos ajudar o próximo, ajudar o reino de Deus a continuar avançando. Conto com o seu amor e conto com a sua oferta e a sua generosidade, em nome de Jesus. Por isso eu quero orar por você e orar também para que Deus possa te abençoar para abençoar outros. Senhor nosso Deus, que o Senhor possa estar abençoando esse meu irmão, essa minha irmã, para que ele possa continuar com a sua generosidade, possa continuar nos abençoando para que possamos abençoar outros. É que eu te peço, te agradeço, Pai. Te agradeço pelo amor, te agradeço pelo investimento desta pessoa, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, pois não é filho do homem como eu. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, me entende, além da vida aparente. Ele é o meu pastor e nada faltará.
ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, nem entende além da vida aparente. Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o meu pastor e nada faltará. O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível. Me faz estar de pé, rompendo pela fé. Teu amor me leva a pastos verdes, onde eu posso descansar. Posso Ele é o meu pastor e nada faltará. 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 Acredite, Ele é o seu pastor e nada faltará. Não, não, Ele é o meu pastor e nada faltará. O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível. Me faz estar de pé, rompendo pela fé. Teu amor me leva ao pasto verdes, onde eu posso descansar. Você já viu essa cena? Já saiu na rua e muitas pessoas com máscara. E você, quando sai na rua, se preocupa em usar uma máscara? Você tem levado a sério esta doença, essa pandemia? Nós vivemos numa região, Itapuã, pelo menos parte de nós, que tem o maior índice de pessoas infectadas com coronavírus. Itapuã, Praia da Costa, Coqueiral de Itaparica, Praia de Itaparica, os 4 bairros que estão entre os mais infectados no nosso município. E ainda por cima, dos 3 bairros mais infectados, 2 estão aqui, que é Praia da Costa e Praia de Itapuã. Parece, pelos números, que nós não estamos levando a sério esta doença. Talvez não estamos acreditando como ela é grave. Permita-me falar rapidamente de um amigo meu, um pastor lá de São Paulo, que no início da pandemia ele brincava comigo e os colegas no WhatsApp, num grupo que temos, dizendo que você conhece alguém que já teve coronavírus? Isso é exagero. Até que uma pessoa próxima a ele,
uma pessoa com quem ele amava, pegou essa doença e está em estado grave. E agora ele reconhece como essa doença é terrível. Por que não acreditamos? Aqui, na nossa série, O Caminho para o Pentecoste, nesse domingo, que é o segundo domingo após a Páscoa, nós vamos falar exatamente disto. Exatamente do que aconteceu com Jesus e os seus discípulos 2 domingos após a Páscoa. Foi o dia que Jesus apareceu para Tomé. E nós vamos falar nesta noite sobre o síndrome de Tomé. Perceba, eu vou usar o texto que está em João, capítulo 20, a partir do verso 24, que diz o seguinte: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vi o sinal dos pregos nas mãos dele, e ali não puser o dedo, e não puser a minha mão ao lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: Põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e põe ao meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: Você creu porque me viu? Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Quero falar nessa noite sobre o síndrome de Tomé. Eu quero te falar uma definição técnica sobre o que é síndrome. Síndrome, de acordo com a medicina, é um conjunto de sinais e sintomas observáveis em vários processos patológicos diferentes e sem causa específica. Uma síndrome, nós podemos observar algumas características dela. E eu vou chamar isto de síndrome de Tomé, aquele que precisa ver para crer. Parece que pessoas vão precisar ver que essa doença é séria para começar a crer nela. Mas isso não é só com a doença. Isso não é uma parte de uma ideologia política, não. Isso é um estilo de vida. A maioria de nós temos essa síndrome, ou já tivemos essa síndrome de Tomé, que precisa ver para crer. Ela é extremamente prejudicial para a nossa vida. Primeiro, ela atrapalha a nossa espiritualidade, porque a base da nossa espiritualidade é a fé. A Bíblia diz que sem fé ninguém pode agradar ao Senhor. Em Hebreus, capítulo 11, verso 1, diz que a fé é a certeza das coisas que esperamos e a convicção dos fatos que não estamos vendo. Veja, fé para nós é certeza e convicção de algo que esperamos, mas não estamos enxergando. Quando vivemos nessa síndrome de Tomé, quando só passamos a crer, quando passamos a ver, nós prejudicamos imensamente a nossa espiritualidade porque simplesmente não temos mais fé. Porque a fé não pode viver naquilo que nós estamos vendo ou pelas experiências que estamos passando. Ela também não prejudica apenas a nossa espiritualidade. Isso demonstra que Tomé era uma pessoa sem fé. Ela também atrapalha a nossa maturidade.
maturidade. Em que aspecto essa falta de fé, essa síndrome de Tomé, prejudica a nossa maturidade? Porque nós precisamos aprender a acreditar na experiência do outro. Precisamos confiar também na experiência de outras pessoas, pessoas mais velhas, mais experientes, pessoas com um conhecimento mais vasto, pessoas que passaram por algo que nós ainda não passamos ou começamos a passar. E perceba nessa história de Tomé que os discípulos tinham, um domingo antes, visto Jesus. E ao encontrar Tomé, os 10 discípulos falaram: nós vimos Jesus, ele ressuscitou. E ele ainda ouviu de Maria, ele ainda ouviu dos discípulos que estavam no caminho de Emaús e voltaram. Todos eles falaram para Tomé: nós vimos Jesus. Mas Tomé não acreditou na experiência deles. Na verdade, Tomé diz que, para mim, o que importa é a minha experiência, quando ele diz: eu preciso ver. E não apenas ver, eu preciso ter essa experiência com ele. Eu preciso colocar o dedo nas suas feridas, no buraco que os pregos fizeram nas suas mãos. A maioria de nós que temos essa síndrome de Tomé e não pensa que você é melhor do que os outros, porque todos nós já tivemos ou ainda temos essa síndrome, ou seremos tentados a ter. Muitos de nós queremos viver apenas das nossas experiências, e o que vale são as nossas experiências, e não acreditamos, não aceitamos a experiência de outros, nem a experiência que a Bíblia relata para nós. Nem mesmo aquilo que a Bíblia diz, as experiências dos personagens, dos heróis da fé, servem. Também não serve a experiência dos nossos pais, as experiências de homens tementes a Deus. Nós estamos fixados apenas nas nossas experiências. Talvez você teimosamente só aceita a sua experiência. Por isso, a sua maturidade está travada. Porque uma pessoa madura, ela sabe que é necessário aprender com a experiência do outro. É necessário aprender com o erro, com o acerto da outra pessoa. Todos nós crescemos aprendendo com a experiência de outros, desde criança. Quando você vai na escola, você vai aprender a ler, a escrever, porque um professor, uma professora pegou uma experiência, aprendeu uma pedagogia de ensiná-lo quando era criança. E ai de você, se não fosse isso. E assim não é só quando você é criança, assim também é na faculdade. Você estava aprendendo baseado na experiência de anos de aprendizado de outra pessoa. Nós precisamos aprender, amadurecer, também colhendo essas experiências de outros. Será que você faz isso? Será que você não é preso às suas próprias experiências? Será que você não está com a síndrome de Tomé? Você está fixo? Você precisa ter as suas experiências para aprender. Você, talvez, se estivesse no lugar de Tomé, falaria a mesma coisa, usaria o mesmo argumento: eu preciso colocar o dedo nas feridas dele. A outra coisa que a síndrome de Tomé nos prejudica é na nossa visão. Sim, na nossa visão. Nós precisamos viver o hoje. O próprio Cristo nos ensina isso. Só não podemos estar presos no hoje. Presta atenção nisso. Precisamos viver o hoje sem estar presos no hoje. Quando o pecado entrou no mundo, ele distorceu todas as coisas
distorceu negativamente todas as coisas. Eu falei nas pregações anteriores que até as flores passaram a ter espinhos. Mas uma das coisas que o pecado distorceu também é a nossa forma de ver passado, presente e futuro. O passado deveria ser visto como uma forma de saudade, de lembrança, de memórias, de experiências vividas que nos ajuda a viver o hoje. Então, o passado tem que ser visto como um tipo de ensinamento. Mas, infelizmente, por causa do pecado, boa parte de nós, quando olhamos para o passado, vemos não a experiência, não a saudade, não as lições de vida, vemos muitas vezes o trauma, vemos a frustração, passamos a ter depressão quando lembramos daquilo que passamos, principalmente na infância, e essa visão do passado passa a ser distorcida para nós. Também temos uma visão distorcida do futuro. O futuro deveria ser visto com esperança, com otimismo. Deveria ser visto como uma oportunidade. Mas muitas vezes olhamos para o futuro com ansiedade, medo e dúvida. E aqui existe o presente. Devemos viver o presente, não viver o passado, devemos aprender com o passado. Não viver só olhando para o futuro, mas precisamos ter um equilíbrio de lembrar do passado. Não estamos vivendo no passado, mas devemos lembrar do passado e tirar as lições positivas que tivemos no decorrer da vida. Por isso não podemos estar presos no hoje. Precisamos lembrar de algumas coisas que aconteceram conosco para crescermos. Também precisamos dar uma olhada no futuro. Mas olhar o futuro com, como eu disse, esperança. A síndrome de Tomé muitas vezes nos prende ao hoje e não conseguimos ver esse futuro com esperança. Quando visitamos o futuro na nossa imaginação, visitamos com uma insegurança, com medo, com uma ansiedade terrível, natural do síndrome de Tomé. Falamos até que estamos enxergando o futuro com realismo. Como você está enxergando o futuro depois dessa pandemia? Com medo, ansiedade, insegurança ou com esperança? Tentando enxergar algumas oportunidades que essa situação nos trouxe. Tentando enxergar algumas soluções para a sua vida. Como você está enxergando? Ou você está preso no hoje a ponto de não conseguir nem ver o futuro e nem aprender nada com o passado? Tomé estava preso. Jesus tinha falado no passado que era necessário que ele morresse, porque ele deveria ressuscitar ao terceiro dia. Ele deveria visitar o seu passado e se lembrar das palavras de Jesus. Mas quando ele visitava o passado dele, ele só conseguia lembrar da frustração de ver Cristo morto na cruz e decretar que ali foi o fim. Quando Tomé visitava o futuro, ele não acreditava naquilo que Jesus falou no passado. Ele via um futuro terrível, com o Império Romano o perseguindo, com os judeus o perseguindo, com os sacerdotes tentando matá-lo. Ele via o seu futuro com extremo pessimismo. E ele achava que estava vendo com extremo realismo. É isso que acontece também com a síndrome de Tomé. Nós
visitamos o nosso passado e o nosso futuro através da nossa imaginação e lembranças de forma negativa. Será que isso não está acontecendo com você? A outra coisa que a síndrome de Tomé nos prejudica é em relação ao tempo. Perceba que eu quero que você veja um texto junto comigo, que está no verso 26, diz o seguinte: passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Passado 8 dias. O que isso quer dizer? Que no dia que eles falaram com Tomé, relataram a Tomé que eles viram Jesus, como foi a experiência, e tentaram impactar Tomé, até o dia que Jesus apareceu a Tomé, foram 8 dias, porque era costume deles contar o dia que estava passando. Na nossa contagem, talvez seria 7 dias, que foi domingo, talvez a gente contasse domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Só que eles contam também o dia, eles contam domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Por isso que a Bíblia fala 8. E passando esses dias, Tomé estava irredutível, continuava não acreditando. Imagine que no segundo dia eles continuavam falando com Tomé, tentando dar uma catucada em Tomé. Tomé, nós vimos Jesus, Tomé. E Tomé talvez fala, cadê então ele? Passava o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia. Eles falaram, e talvez seja o próprio Tomé dizendo, cadê o Jesus? Sumiu? Desapareceu? O tempo não ensinou a Tomé a rever a sua posição. Esse é outro problema da síndrome de quem tem a síndrome de Tomé. Ele não aprende com o tempo. Na verdade, o tempo passa, ele fica mais irredutível, mais descrente, mais incrédulo. O tempo não ajuda essa pessoa a ficar mais sensível, mais crente. Muito pelo contrário. Se você conhece alguém que tem a síndrome de Tomé e acha que com o decorrer dos anos ele vai melhorar, eu quero te dar uma péssima notícia. Não vai. Muito pelo contrário. O tempo não ajuda. Na verdade, o tempo parece que cria uma casca grossa, que a pessoa fica mais firme nas suas convicções, por mais erradas que sejam as suas convicções. Por quê? Porque para ele o que serve são as suas experiências, é o seu ponto de vista, é aquilo que ele passou e aquilo que ele acha do mundo. Perceba como é negativa essa síndrome de Tomé. E o que faz a pessoa que tem a síndrome de Tomé se quebrantar? Normalmente, não vou dizer sempre, não vou dizer para todos, mas normalmente é o sofrimento, a frustração e a decepção, o constrangimento. Olha o que aconteceu com Tomé. Num domingo, eles estavam novamente ali junto com os discípulos reunidos. As portas estavam trancadas e o texto faz questão de falar que as portas estavam trancadas. Jesus aparece, atravessa aquela porta trancada e ele aparece e fica no meio deles e usa a mesma frase que falou com os discípulos no domingo passado, quando apareceu sem a presença de Tomé. Que a paz esteja convosco. Imagina a cara de Tomé quando viu Jesus. E antes que Tomé pudesse respirar, falar algo, Jesus chega até Tomé e diz, e aí, Tomé,
Pega agora o teu dedo e coloca nas minhas feridas. Pode colocar entre os buracos das minhas mãos e no buraco da lança que foi espetada aqui do meu lado. Pode colocar, Tomé. Tomé fica constrangido, decepcionado com ele mesmo e sofrendo pela sua descrença. É um jeito muito terrível de aprender algo. É aprender através do sofrimento, do constrangimento e pela decepção. Por isso eu usei como ilustração essa pandemia. Já pensou você começar a levar a sério essa doença quando você estiver doente? Quando uma pessoa que você ama estiver doente? Quando você perder alguém querido? Nesses dias, nessa semana que passou, eu tive a triste experiência de estar no enterro nesses tempos de pandemia. Sabe, a pessoa não pode ser velada por muito tempo. Só 10 pessoas podem estar lá. Eu não posso abraçar a pessoa que está em luto. Ela não pode ter aquele consolo humano que é normal, que é necessário emocionalmente nessa hora. É claro que a pessoa que morreu, ela já morreu, mas a pessoa que ficou precisa desse tempo de luto, precisa receber um abraço, precisa ver as pessoas no enterro, no velório, e saber que aquela pessoa foi importante para outras pessoas, mas tudo isso foi negado. E como foi mais triste do que o normal, porque já é algo triste. E ali, naquele enterro, eu percebendo que não é apenas as pessoas que morrem com essa doença que estão sofrendo, é qualquer pessoa que morre, os seus familiares estão sofrendo demais nesses dias. Sem falar, nós estamos orando por 2 enfermeiras que estão doentes com coronavírus, porque estava trabalhando aqui no nosso estado. Uma se chama Carol, que estava na UTI e agora, graças a Deus, saiu e está no quarto. A outra é uma amiga minha, irmã da Carol, Gabriela, que também trabalhando como enfermeira, pegou a doença e acabou passando por todos os seus familiares, seu marido, seu filho, e agora está isolado, orando para não acontecer nada mais grave. Mas isso é um caso de centenas de pessoas. Mas quando eu ando pela rua, aqui em Itapuã, nas poucas vezes que ando, a minha percepção é que ninguém está acreditando que isso é algo sério. O bar está lotado, não está cheio, está lotado. Não fica aberto o tempo todo, mas o tempo fica aberto, está lotado. Dizem que o calçadão, em certo momento, também está cheio. Porque as pessoas só querem acreditar depois que sofrerem. Mas estou usando a pandemia apenas como exemplo. Às vezes só iremos acreditar em algo depois que passamos pela dor do sofrimento, pela dor da frustração. Será que só vamos acreditar que o nosso casamento está mal quando o marido ou a esposa vai pedir divórcio? Será que só vamos acreditar que nossos filhos estão com problemas emocionais quando eles tentarem suicidar-se? Será que só vamos acreditar
que precisamos administrar melhor o nosso dinheiro quando o cartão estourar e não tivermos dinheiro para pagar a primeira parcela e ficarmos enrolados com os juros? Será que só vamos acreditar que precisamos de Deus quando não tivermos mais forças, quando o nosso talento, o nosso dinheiro já não vai servir para nada e só Deus pode nos ajudar? E aqui eu deixo uma pergunta. O que precisa acontecer para você reconhecer que o seu Deus deve ser o seu Senhor? Perceba a reação de Tomé. A reação de Tomé, quando Jesus fala com ele, ele diz no verso 28, ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Às vezes não percebemos a ordem dessa frase. Ele não diz Deus meu. Ele já sabia que Jesus era Deus e reconhecia isso porque andou com Jesus 3 anos e meio. Mas sabia que Jesus ainda não era o Senhor da vida dele. Senhor. E Jesus não era o Senhor da vida dele, porque ele não tinha fé para isso. Tomé era um incrédulo. Ele não tinha maturidade para isso, porque ele não quis aprender com as experiências dos outros. Tomé não tinha uma visão para isso. Ele não conseguia enxergar o futuro, as promessas de Deus, porque quem se agarra nas promessas de Deus consegue ver o futuro elas se realizando. E Tomé não tinha aprendido com o tempo. Na verdade, o tempo deixava ele cada vez mais incrédulo. Por isso, Jesus era o seu Deus, mas não era o seu Senhor. Se você está me ouvindo, se você está me vendo, eu não tenho dúvida que você tem Jesus como teu Deus. Eu não tenho dúvida que você crê nele como seu Deus. Agora, será que ele é o Senhor da sua vida? Será que é a vontade dele que prevalece? O querer dele? O desejo dele? Ou você está esperando algo mais impactante acontecer na sua vida para reconhecer que o melhor é ter Jesus não apenas como seu Deus, mas também como seu Senhor? Vamos orar. Senhor Jesus, Pai amado, precisamos reconhecer não apenas o Senhor como nosso Deus, mas também como nosso Senhor, aquele que comanda as nossas vidas. Precisamos buscar a Tua vontade em primeiro lugar. Espero que nesses dias de pandemia, aonde o futuro é tão incerto, aonde o número de desemprego é tão grande, tem tantas pessoas necessitadas, nós estamos tão inseguros, quem sabe, nesses dias, como aconteceu com Tomé, possa estar acontecendo com esse meu irmão, essa minha irmã agora. Ele possa cair em si, como Tomé caiu. E ele possa deixar, Pai, toda a incredulidade. E possa simplesmente crer que o Senhor é o seu Deus. E a sua vontade é a melhor coisa que podemos fazer nas nossas vidas. Que precisamos viver na dependência de Ti. E quando vivemos na dependência do Senhor e das Suas promessas, não temos medo do futuro, porque o nosso futuro, o nosso presente e o nosso passado está preso em Ti. É o Senhor que lidera, que nos mostra o que fazer, como fazer, o melhor jeito de fazer. Por isso, estamos tranquilos, porque a nossa esperança está naquele
que conhece todas as coisas, que sabe todas as coisas. E o único trabalho que eu tenho é fazer a tua vontade, porque o Senhor é o Senhor da minha vida. Que o meu irmão e a minha irmã possa falar isso hoje. Senhor meu, Deus meu, é que eu te peço. Em nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Nenhuma montanha é tão alta, nenhum vale tão profundo, nenhum rio é tão largo quanto teu amor por mim. Nenhuma montanha é tão alta, nenhum vale tão profundo, nenhum rio é tão largo quanto teu amor por mim, teu amor por mim, teu amor por mim, Deus, teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não. Teu amor por mim, teu amor por mim, Deus, teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não, não, não tem dimensão. Tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou e quando volto, e quando eu mesma não sei o que sinto. Tu conheces-me, tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou e quando volto, e quando eu mesma não sei. Tu conheces-me, tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou e quando volto, e quando eu mesma não sei o que sinto. Tu conheces-me, tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou e quando volto, quando eu mesmo não sei. Tu conheces-me, Senhor, tu conheces-me. No mais profundo mar tu estás, e nos mais altos
altos céus tu estás, e mesmo se no abismo eu cair, eu sei até ali a tua mão me guiará. Oh, no mais profundo mar tu estás, e nos mais altos céus tu estás também, e mesmo se no abismo eu cair, eu sei até ali a tua mão me guiará, pois o teu amor por mim, teu amor por mim, Deus, teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não. Teu amor por mim, teu amor por mim, Deus, teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não, 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 não tem dimensão, não tem limite o teu amor, não tem barreiras teu amor, não tem limite o teu amor, não tem limite o teu amor, nada é tão alto, nada é tão fundo, nada é tão largo quanto teu amor, nada é tão alto, nada é tão fundo, nada é tão largo como teu amor, teu amor por mim, teu amor por mim, Deus, teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não. Teu amor por mim, teu amor por mim, Deus, teu amor por mim não tem fim, não tem fim, Boa noite, amados irmãos e irmãs. Eu quero convidar você para se preparar. Nós faremos uma preparação de 10 dias que vai se iniciar no dia 21 de maio para o nosso culto de Pentecostes, que vai ocorrer no dia 31 de maio. Queremos convidar você a se preparar para esse tão especial culto. Gostaria de convidar você também a nos seguir nas nossas redes sociais que estão aqui na nossa tela. E aproveito para convidar você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, para que possamos orar para o encerramento do nosso culto. Pai, nós bendizemos o teu santo nome, Senhor. Ao Senhor, que é o único digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Agradecemos ao Senhor, Pai, por este culto, por esta palavra abençoada que recebemos. Que ela vá, Pai, direto aos nossos corações e que possa transformar as nossas vidas, única e exclusivamente para o louvor da tua glória. Bendizemos o teu santo nome, Pai. Bendizemos o Senhor, que é o único digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Nos dê uma semana na tua presença, Pai, uma semana de vitória. Que o nosso país tenha uma semana de vitória, que os nossos irmãos tenham uma semana de vitória. E que na semana que vem, Pai, ao voltarmos aqui, possamos, Pai, compartilhar das maravilhas que certamente virão do Senhor. Nós bendizemos o teu santo nome, louvamos o teu santo nome, Pai, na autoridade daquele que vive e reina para sempre, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos.